amigos, estamos aqui com mais atualização semanal da Coped, trazendo hoje o tema de bactérias multiresistentes e novos antibióticos. Para ilustrar a discussão, trouxemos um caso clínico de uma criança de 2 anos com infecção do trato urinário de repetição que desenvolveu uma pielonefrite sendo hospitalizada e não está respondendo ao uso de ceftriaxona. Na urinocultura, foi identificada Klebsiella pneumoniae multiresistente, como a gente pode observar no antibiograma, destacando que ela é um HPC. Nós temos uma concentração vitória mínima de meropenem acima de 16. Além disso, as únicas alternativas que sobraram foram a colistina ou polimixina B e a fosfomicina. E o que nós vamos fazer? Considerando o antibiograma, temos apenas 2 opções, a fosfomicina e a polimixina B. A fosfomicina deve ser reservada apenas para infecções do trato urinário leves. Então, fica a polimixina B como alternativa. É um antibiótico já conhecido de todos, com alto grau de toxicidade, é bactericida e utilizado para essas bactérias realmente multiresistentes. Então, ela deve ser reservada por essas características apenas quando não houver opções menos tóxicas. Lembrar também que a polimixina B não depende da excreção renal. Ajustes de dose com base no comprometimento renal não são necessários. E essa falta de secreção tubular renal torna a polimixina B uma opção menos favorável para as fontes urinárias, como é o caso dessa criança. A Klebsiella pneumoniae é um bacilo gram-negativo presente no trato gastrointestinal de indivíduos rígidos e é, como se sabe, um importante patógeno de infecções hospitalares. Sabe-se também que o uso abusivo e irracional de antibióticos é a principal explicação para o surgimento de cepas multiresistentes, inclusive fora do ambiente hospitalar. Como se sabe, as bactérias desenvolveram vários mecanismos de resistência aos antibióticos, como alteração da permeabilidade, mecanismos enzimáticos, bomba de efluxo e alterações de sítio de ligação. Um dos mecanismos de resistência aos antibióticos mais frequente e importante é a degradação do antimicrobiano por enzimas, com destaque para as beta-lactamases, que hidrolisam a ligação amida do anel beta-lactâmico e promovem a destruição do local onde os antibióticos beta-lactâmicos se ligam às proteínas ligadoras de penicilina, as PBPs, e através do qual exercem seu efeito antibacteriano. Os antibióticos beta-lactâmicos são as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos, e agem inibindo a síntese da parede celular, portanto são antibióticos bactericidas. Além das beta-lactamases conhecidas já há algum tempo, as enterobactérias passaram a produzir também as chamadas carbapenemases, que tornam essas bactérias bem mais resistentes. E o critério para a identificação desse tipo de bactéria é baseado na concentração inibitória mínima de antibiótico. No caso, concentrações acima de 4 microgramas por ml de meropenem, imipenem e doripenem definem uma bactéria resistentes aos carbapenêmicos. Como os antibióticos carbapenêmicos, como o meropenem, são antibióticos tempo-dependentes, uma das alternativas para contornar esse tipo de resistência é prolongar a infusão do antibiótico, no caso o meropenem, para 3 horas. Desse modo, se consegue alcançar uma concentração inibitória mínima mais tempo, eliminando o crescimento bacteriano. Mas isso só é válido para aquelas bactérias que têm um MIC até 8 microgramas por ml, que não é o caso dessa criança que nós apresentamos, que tem um MIC de 16 microgramas por ml. As infecções por enterobactérias resistentes a carbapenem são cada vez mais comuns em crianças, incluindo aí a chamada KPC. Novas opções terapêuticas estão surgindo, com destaque para novos agentes inibidores de beta-lactamase, como ceftazidime-avibactam, meropenem-valboctam e imipenem-helebactam. Recentemente, a Anvisa aprovou o uso de ceftazidime-avibactam para crianças acima de 3 meses de idade. No caso apresentado, uma alternativa à polimixina B seria esse novo antibiótico, ceftazidime-avibactam.
Ele é apresentado em frascos de 2,5 gramas, sendo 2 gramas de ceftazidima e 500 mg de avibactam, que é o inibidor de beta-lactamase. A via de administração é intravenosa, para uso adulto e pediátrico acima de 3 meses de idade, e as indicações pediátricas são infecção intraabdominal complicada, nesse caso em combinação com o metronidazol, para ampliar o espectro para os anaeróbios da cavidade abdominal, e infecção do trato urinário complicada, incluindo pielonefrite, que é o caso descrito. A dose é diferenciada por faixa etária e o tempo de infusão do medicamento é em 2 horas a cada 8 horas. Um grande abraço e uma boa semana para todos vocês.